A paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez juntos, estamos aqui no canal do YouTube do pastor Alcemar Almeida. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por fazer essa obra junto conosco, graças a Deus. Você tem compartilhado com a sua família, com seus amigos. O número de inscritos tem crescido todos os dias, graças a Deus. Muito obrigado a você que já se inscreveu e que tem incentivado os outros também a se inscreverem, graças a Deus. A obra está indo bem, estamos ganhando alma para Jesus Cristo, pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo curadas, renovadas e restauradas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar com você sobre o livro de Mateus, capítulo 11, o versículo 28. É uma frase de Jesus Cristo. Jesus disse assim: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." É interessante, quando vamos analisar um texto bíblico, temos que ver quem está falando, com quem está falando e o que está prometendo. Aqui no caso, é Jesus que está falando: "Vinde a mim." Então, vinde a Cristo. Todos os que estáis cansados e oprimidos. Todos engloba quem? Homem, mulher, criança, idoso, jovem, rico, pobre, gordo, magro, independente de cor, branco, negro, independente da raça da pessoa, do país que nasceu. Jesus não faz distinção. Jesus ama a todos e nós cristãos também. Nós amamos a todos. Nós não fazemos acepção de pessoa, porque a Bíblia diz para não fazermos acepção de pessoas. Então Jesus convida a todos, tanto que no Evangelho tem pessoas de várias classes, várias raças, várias condições financeiras, pessoas bem empregadas, pessoas desempregadas. Então o convite que Jesus faz é a todos. Agora eu quero te falar nesse dia, sobre o papel do evangelista. Quem é evangelista? Evangelista é aquela pessoa que já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e que cumpre a ordem do Senhor. O Senhor disse: "Ide e pregai o evangelho a toda criatura." Então, cada um de nós somos um evangelista. Então, qual o nosso papel nesse contexto de Mateus, capítulo 11, versículo 28? O problema é que algumas pessoas acham o evangelho pesado porque ele começa a assumir funções que não é dele. Aqui eu vou te dizer qual o papel do evangelista nesse versículo. O evangelista, ele tem um papel central de pregar a palavra de Deus, anunciando a todos que Jesus oferece descanso. Jesus que oferece descanso e alívio para os cansados e oprimidos. Então, quem tem condições de aliviar o cansado e o oprimido é só Jesus. Muitas vezes o evangelista ele se perde nesse contexto, achando que ele pode fazer algo. O que nós podemos fazer é pregar a Cristo. A nossa missão, a sua missão é compartilhar o Evangelho de forma clara e poderosa, chamando as pessoas a virem a Cristo. Ele aponta Jesus como a única solução. O evangelista tem essa missão, tá? Jesus é a única solução para o peso do pecado e os fardos da vida, cumprindo a ordem de fazer discípulos de todas as nações, que é o que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 19. Então,
Nossa missão nesse contexto é proclamar a Cristo. Jesus ele convida as pessoas a virem até ele, e o evangelista ele deve apresentar a Cristo como o caminho da salvação. Não tem outro caminho. Cristo é o caminho da salvação. Ele tem que mostrar para a pessoa que ao aceitar Jesus, elas encontram o verdadeiro descanso para as suas almas. O evangelista ele comunica que esse descanso vai além do alívio temporário. É um descanso espiritual que se encontra na reconciliação com Deus através de Cristo. O grande problema é que a maioria das pessoas, elas só querem receber a oração, só querem receber a promessa, só querem receber a cura divina, só querem receber a porta de emprego, só querem ter o casamento restaurado, só querem o filho de volta para casa, porém, elas não querem andar no caminho da salvação que é Cristo. Esse é o grande problema. Então, Deus abençoa? Deus abençoa. Jesus cura? Cura. Mas o que resolve a situação da pessoa? É a pessoa andar no caminho da salvação. E o caminho é Cristo. Então, o nosso papel é apresentar Cristo às pessoas e fazer com que elas entendam que a solução da vida dela é aceitar a Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Então, o nosso papel é conectar as pessoas que estão perdidas e sobrecarregadas ao amor e à graça de Deus. Nós temos essa função, tá? Então, nós agimos como um intermediário entre o mundo e o convite de Cristo, trazendo aquelas pessoas que estão sofrendo, oprimidas pelo pecado ou buscando respostas para encontrarem descanso em Jesus. Ele é um mensageiro que leva a boa nova do amor de Deus a todos os cantos, chamando as pessoas a experimentarem esse alívio. O grande problema é que as pessoas às vezes não encontram o alívio verdadeiro porque buscam a igreja, escolhe a igreja. É a pessoa que escolhe, ela não deixa Deus escolher para ela. Ela começa a escolher o pastor. Começa a escolher o pastor. Começa a escolher os irmãos. Começa a escolher. Ela começa a criar o mundo espiritual para ela. Mas a Bíblia diz que não é isso. Não é isso. Nós precisamos estar onde Deus nos coloca. E muitas das vezes, onde Deus nos coloca, humanamente, não é o lugar mais confortável que existe. Pode ter certeza. Às vezes Deus te coloca no ministério, te coloca no meio de pessoas difíceis de lidar. Pessoas que têm um temperamento, uma hora está bem, uma hora está de cara feia, uma hora está bem com você, amanhã já está de mal. Existe isso, infelizmente. Infelizmente. Até em algumas igrejas. Pastor, mas existe? Existe. Então, estou te preparando para você que está chegando no Evangelho, para quando você encontrar essas coisas, você saber. E um dia a pastora só me alertou sobre isso. Tem. Porque na igreja é o local onde tem pessoas que estão sendo tratadas. Infelizmente, tem algumas que estão até nos púlpitos. Estão até nos púlpitos, mas ainda estão precisando de tratamento. Temperamento que oscila. Pessoas que oscilam o temperamento. Não é de Deus, Deus não aprova isso, não é isso que Deus quer, porque a Bíblia diz para não termos uma fé como as ondas do mar que ficam variando. Não, Deus não quer isso. Deus não quer que a pessoa seja uma coisa na igreja e uma coisa dentro de casa. Não. Temos que ser ali equilibrados, bondosos, amorosos, amáveis, em todos os lugares. Então o evangelista, ele precisa apresentar a Cristo às pessoas. Não é apresentar a igreja.
A igreja é o local que a gente vai conviver ali, quando Deus nos encaminha para a igreja X ou Y. E é bom estarmos na igreja onde Deus manda a gente ficar, porque aí sim vamos entender a voz de Deus, vamos ser usados por Deus para, muitas das vezes, desmascarar muitas coisas. Só o nosso testemunho, só a nossa vida já serve para poder falar ao coração das pessoas. Então a missão do evangelista é essa. Essa é a missão. E também o evangelista ele também deve ser um exemplo vivo do alívio que Jesus oferece, testemunhando sobre como encontrou descanso em Cristo, e inspirando outros a desejarem essa transformação. A sua vida deve refletir a paz e o alívio que ele prega, mostrando que a caminhada com Jesus traz descanso real e duradouro. É exatamente isso. É isso que eu estou falando. É viver o que prega. O evangelista, ele precisa viver o que está pregando, porque senão ele começa a ficar devedor com Deus. É o evangelho do fariseu. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não. O evangelista, primeiro, ele prega o que ele vive. Aí sim. Aí ele vai anunciar a Cristo, vai ter peso na sua pregação, ele vai ter autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, e a pessoa que está chegando ao Evangelho vai olhar para a vida daquele evangelista e vai dizer: eu quero esse Cristo que esse homem, que essa mulher pregou para mim. Esse Cristo que dá paz, esse Cristo que dá um equilíbrio, esse Cristo que não deixa a gente confuso, não. Pelo contrário, é o Cristo que prometeu: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.